Comandante Carlos Moisés, que está com a gente. A partir de hoje, efetivamente, a gente começa então a ouvir todos os candidatos. Essa série deveria ter começado ontem, mas o candidato do PCO preferiu não dar entrevista. Portanto, o nosso primeiro entrevistado nessa série de entrevistas com todos os candidatos ao governo de Santa Catarina, todos eles terão 15 minutos para apresentar aqui as suas propostas e também ser questionados sobre assuntos relevantes. E fique registrado, Santa Catarina tem 8 candidatos ao governo do Estado. O candidato do PCO é um candidato fantasma. Claro que estamos aqui com o Coronel Moisés, que é do PSL, partido de Jair Bolsonaro. Eles vêm aproveitando essa onda Bolsonaro também aqui em Santa Catarina. Portanto, a primeira pergunta é com relação ao atentado do candidato à presidência da República. Teve algum reflexo aqui em Santa Catarina? Para a sua candidatura especialmente. Muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos os nossos telespectadores aí do SBT. É um prazer estar aqui. Eu tenho apenas 7 segundos de TV, portanto, eu não posso perder essas oportunidades. A gente entende que foi um desserviço para a democracia e muita coisa ainda há que ser explicada. Nós percebemos claramente, inclusive na matéria anterior que vocês mesmos veicularam aqui, que o Estado brasileiro está tomado, sitiado e sendo saqueado por gente que não é republicana. Por isso, a gente vem para esse desafio de colocar o nome à disposição para o governo de Santa Catarina. Nós entendemos que há reflexo, sim, para a subida do Bolsonaro nas pesquisas. Há uma possibilidade real do Bolsonaro, no nosso entendimento, ser eleito em primeiro turno. Nem tudo que a gente lê nos jornais e nos instrumentos de pesquisa a gente acredita. Portanto, eu creio que em Santa Catarina nós temos assim pesquisas internas que nos mostram um crescimento real. A gente também tem o feeling de estar na rua, de sentir as mudanças que as pessoas desejam de verdade para o Brasil inteiro. Está sendo possível atrelar a imagem e o prestígio, o apelo popular de Bolsonaro à figura do candidato Moisés? É natural que quem vota em Bolsonaro vota porque anseia uma mudança de verdade para o Brasil. E isso tem acontecido, as pessoas nos perguntam. A minha candidatura, ela veio bastante tardia, nós temos que vencer o desconhecido, nós não sabemos, a maioria das pessoas não nos conhece, temos pouco tempo de TV, além de trabalhar com as pessoas, com a proximidade, nós também trabalhamos muito pela internet, com os grupos, com todos os nossos candidatos, estado afora. E é natural que as pessoas sempre nos perguntavam: o Bolsonaro vai ter candidato a governador? O Bolsonaro tem um candidato a Senado? E tudo isso, essa invisibilidade que era natural por não termos nunca ser filiado a um partido político, as pessoas então estarem nos perguntando, a gente está apresentando esse nome. Assim como nós temos um candidato ao Senado, que é o Lucas Esmeraldino, 177, e também era pouco conhecido porque era um vereador numa cidade do sul do estado. O PSL optou por chapa pura, assim Perfeito. como Bolsonaro lá em cima. Perfeitamente. Essa é uma decisão que no partido aqui em Santa Catarina a gente optou por entender que não havia como coligar, não havia nenhuma ideologia compatível com os grandes blocos que normalmente comandam o Estado há mais de 30 anos e estão juntos, mesmo que separados, estão juntos, são mais do mesmo. Nós viemos de chapa pura, é um desafio e a gente então concita ao eleitor para olhar a vida pregressa de cada um. Daqueles que já contribuíram com Santa Catarina, que tipo de contribuição foi essa, se foi positiva, se foi negativa, e também para a nossa nominata, para a gente nossa, a gente do PSL, que está vindo aí, nunca participou da política, nunca disputou um cargo eletivo, e eu costumo dizer que eu venho para essa eleição sem medo de perder e sem medo de ganhar a eleição. Essa, aliás, é a primeira eleição, só para completar, Fernando, essa é a primeira eleição de Moisés em termos de voto popular, muito embora transpareça uma certa desenvoltura como candidato. Eu lhe perguntaria o seguinte: focando em que exatamente, afastando essa questão de Bolsonaro, focando em que em termos de prioridades para o Estado a serem apresentadas como pregação nessa reta final? Como militar estadual que fui por mais de 30 anos, eu percebi que a gente tinha projetos importantes que não importavam, que não eram tocados avante. Eu percebi que o Estado catarinense também foi sitiado, também se criou duplas funções, estruturas gigantescas. O Estado vive para si só e não para o cidadão, segurança, saúde, educação, infraestrutura. O nosso mote exatamente é privatizar o que tiver que ser privatizado, fazer parcerias público-privadas, chamar o mercado para a infraestrutura catarinense e aplicar, então, para o cidadão a segurança, a saúde e a educação
de maneira séria. Eu, com a experiência pública que eu tenho, de forma transversal, interdisciplinar, entendo que um governo tem que ser suprapartidário. O que eu começo hoje, o próximo governador tem que ter o compromisso de dar continuidade. Muito bem. O senhor, como coronel dos bombeiros, eu gostaria de tocar nesse assunto de segurança pública. A gente vem mostrando aqui, inclusive, esta semana, mais uma fuga nos presídios de Santa Catarina. E eu queria a sua opinião, exatamente, propostas com relação ao sistema penitenciário de Santa Catarina. A gente tem presos que são soltos porque não tem vaga nos presídios, a gente tem uma grande briga entre municípios e o governo para não construir novas unidades. Em contrapartida, a gente tem muitos presos em espaços que não cabem mais, a gente tem policiais que, inclusive, não conseguem fazer a segurança dessas unidades. Como é que o senhor resolveria o problema dos presídios em Santa Catarina? A custódia do apenado, é importante que ela esteja na mão do Estado, principalmente no que diz respeito ao agente que vai cuidar, mas toda a estrutura, vamos colocar bem entre aspas, né, de hospedagem do preso, que funciona mais ou menos como um hospital, por exemplo. O hospital funciona com sistemas de hotelaria, tem cozinha, tem quartos. O presídio também funciona mais ou menos assim. Nós entendemos que quando o Estado não tem competência para fazer, ele tem que delegar, sim, mas a custódia do preso deve ficar sob os cuidados. Eu conheço bem o sistema prisional catarinense, porque trabalhei cerca de 1 ano no sistema, fazendo vistorias de segurança contra incêndio, pânico, uma vez que preso não pode ter rota de fuga, então nós temos que adequar o sistema a espaços em que ele consiga se proteger no caso de um eventual sinistro. Nós sabemos da dificuldade do sistema, sabemos que as unidades mais novas, elas dão um pouco mais de segurança ao agente penitenciário, ao agente prisional que atua no sistema, mas as unidades antigas, como é o caso aqui da Agronômica e de tantos lugares em Santa Catarina, elas teriam que, na verdade, esses espaços deveriam ser direcionados a outras atividades. Nós temos que investir pesadamente no sistema, porque hoje a polícia não sabe quando o preso é solto. Ela prende, ele entra no sistema, quando ele sai também de mãos abanando, não desenvolveu uma habilidade de forma a se reinserir no mercado. Então, nós temos uma série de desafios que essa política é uma política de transversalidade, ela tem que ser tratada com muita seriedade. Agora, investir nesse setor com a participação também na iniciativa privada? Perfeitamente. É possível. Eu acredito que hoje nós temos alguns exemplos, mas muito incipiente ainda, de empresas que utilizam o trabalho do preso. Nós temos que corrigir algumas distorções nesse trabalho, até porque um preso que faz grampo de roupa, por exemplo, o que ele vai fazer quando ele sai? Faz a vida inteira grampo de roupa dentro do sistema. Isso resolve a vida dele? Ele sai habilitado para fazer alguma coisa? Ele tem um mercado que faz grampo de roupa fora? Não. Ele vai ter que ficar o resto da vida no sistema penitenciário para poder trabalhar. Então, o olhar tem que ser outro, tem que ser um olhar inclusivo. Nós temos que remodelar o Estado brasileiro, mas antes nós temos que tirar as velhas raposas do sistema, porque só olha com o coração o Estado brasileiro quem tem realmente vontade de deixar os filhos aqui no Brasil, os netos, de continuar uma vida aqui em Santa Catarina. Com relação aos policiais que hoje estão alocados em órgãos públicos, Assembleia Legislativa, Ministério Público, para fazer a segurança desses locais, existem propostas já para que esses policiais voltem às ruas, reforçando o efetivo que é baixo em Santa Catarina. A sua opinião? Na minha opinião, não só os policiais, nós temos hoje professores fora de sala de aula, espalhados por diversas secretarias de Estado, ganhando mais do que o professor que está em sala de aula. Hoje o grande estímulo é para não estar em sala de aula, é para estar em outras estruturas que eu chamo de estruturas de fuga. Então nós temos que trazer todos de volta, incentivar quem está na atividade fim, isso financeiramente, de fato, cortar os privilégios de quem não está na atividade fim, aí você vai ter um Estado diferente. A tese de um candidato ao governo de trazer policiais reformados, oficiais já reformados à atividade novamente, é uma saída? Não, eu penso que essa proposta já existe na prática e chama-se TISP, esse projeto, envolve Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e esse projeto traz quem está na reserva, remunerado, quem está inativo, para atividades meio. Esse policial não pode voltar para a atividade fim, aí com 30, 35, 40 anos de serviço, depois de ter atuado. Eu não quero uma polícia fragilizada, um policial ancião, pulando dentro do meu quintal a determinada hora da noite, quando eu aciono a polícia. Eu quero uma polícia rígida, uma polícia saudável, um homem jovem, uma mulher jovem, que venha me dar a resposta que eu pago meus tributos, eu tenho o direito de ter uma segurança pública, que não a privada, mas a pública, em condições de responder aos ataques da criminalidade que cresce a cada dia mais. Jair Bolsonaro encarna o quê?
a ruptura. Ele é o antissistema, ele encarnou a figura do antissistema. Moisés, comandante, coronel Moisés aqui em Santa Catarina, vai nessa balada também? Agora eu vou complementar essa pergunta porque o candidato deu uma declaração recentemente dizendo o seguinte: eu não sou um mini Bolsonaro. O senhor pode complementar? O que o senhor quer dizer com isso? Nós não podemos nos travestir, né? E quando vocês falam aqui, bom, está surfando na onda, penso que eu sou uma alternativa para Santa Catarina. Tenho a minha individualidade, a minha personalidade, e eu costumo brincar com as pessoas: olha, aproveitem agora porque eu não sei se na próxima eu vou voltar. Depois vocês vão querer sair do país, sair do estado, se mudar daqui. Nós temos que eleger Jair Bolsonaro em primeiro turno, nessa eleição de 7 de outubro. E o meu nome está à disposição para o catarinense ter uma alternativa de mudança de verdade. Agora, uma pesquisa divulgada pelo IBOPE mostrou que aqui em Santa Catarina, onde Jair Bolsonaro lidera, o PT está muito bem. O candidato do PT ao governo do estado lidera também, consegue se sobressair. Por que o senhor não conseguiu trazer esses votos para a candidatura do senhor, onde o Jair Bolsonaro lidera e o PT, quer dizer, onde a direita tem espaço, o PT, que é a esquerda, também entra. O senhor não conseguiu angariar esses votos? 7 de outubro que a gente vai ter essa medida exata, não é? Mas, primeiro, pela invisibilidade, como eu falava há pouco, o sistema foi feito para quem está dentro do sistema. Eu tenho 7 segundos de TV, não dá para falar o nome, então eu chamo as pessoas para a rede social. Quem acessa a rede social hoje? Não é uma grande parcela da sociedade. Mas tem faixa etária, etc. Nós não temos capilaridade, mas nós temos as pessoas que estão observando essas mudanças e propõem mudanças para o Brasil, e o Brasil não vai mudar pela metade, você tem que mudar tudo. Então eu acredito na minha candidatura, acredito que estarei no segundo turno, sim, com um desses candidatos. Nós sabemos que esses candidatos têm um teto, como você bem colocou, eles não sobem nem descem, eles já têm uma parcela cativa religiosa, partidária, e nós temos 60%, 50%, 40% de indecisos. Esses indecisos vão votar pelo bem, nós acreditamos nisso. A mudança aqui em Santa Catarina começa pela redução do tamanho do Estado? Sem dúvida. Nós temos muitas estruturas que podem ser, essas secretarias de desenvolvimento regional hoje, as agências de desenvolvimento, nunca disseram para que vieram, estão aí com orçamentos altos de milhões de reais, 350, alguns dizem 600 milhões. Para você fazer uma comparação, o orçamento do Corpo de Bombeiros Militar em Santa Catarina é 350 milhões aproximadamente, que basicamente cobre 2.000 homens, uma estrutura capilarizada em todo o estado. Nós poderíamos ter 2 corpos de bombeiros trabalhando. E eu penso que nós já tínhamos regionais, nós já tínhamos estruturas montadas no interior do estado. Penso que essas coisas foram criadas, muitas delas, para abrigar pessoas em grandes blocos partidários, para serem cabos eleitorais. E é isso que a gente vem. Quando você fala contra um sistema, sim, contra um sistema que foi muito bem planejado, muito bem colocado para abrigar pessoas dentro da máquina pública e não para responder ao cidadão, entregar a ele serviço. Privatizações, o senhor falou agora na entrevista que pretende privatizar algumas estatais. Já tem em mente quais são? Eu não cheguei a falar que são estatais, mas as estatais também estão na mira das privatizações. Há que se avaliar o resultado de cada uma. O que eu entendo é que quando você privatiza sistemas. Inclusive as parcerias público-privadas, elas vêm aí. Tem muita gente querendo investir em Santa Catarina e no Brasil, e não consegue muitas vezes porque nós temos um governo muito reacionário que mantém a situação como ela está. Mas nós percebemos claramente que quando o Estado ele caminha como agente financeiro, como construtor, como pavimentador, como dentro do próprio sistema prisional, como nós falamos, como empresa ele caminha de pernas amarradas, ele não consegue se soltar. Todos os prazos são... Mas o que exatamente seria privatizado? Porque quando se fala em privatização, leia-se já estatais. Então, o que exatamente então, perguntando mais especificamente, as 2 principais estatais de Santa Catarina, Casan, Água e Saneamento, Celesc, Energia Elétrica. Eu já fui perguntado algumas vezes, eu sempre costumo dizer, eu não teria nenhum problema de privatizar. É claro que essa é uma ação que não é exclusiva do governador. Há que se avaliar. Essas empresas, inclusive algumas delas, já comprometeram a capacidade de endividamento do Estado ao longo da sua história. A gente sabe disso. Não tem um problema em privatizar. Mas, particularmente, eu penso que se nós tivéssemos uma gestão firme, segura, honesta, mais que é a grande dificuldade, e menos política. Mais profissional, não interessa onde ela estivesse, ela ia funcionar bem. Esse é um grande dilema do modelo do Estado brasileiro hoje e há que se avaliar caso a caso para tomar decisões. Candidato Coronel Moisés do PSL, muito obrigado pela sua entrevista e uma boa sorte.
Muito obrigado a vocês. Eu estou sempre à disposição. Não tenho tempo de TV, então a Tivesse gente 15 está minutos aqui. agora, candidato. Então a gente está aqui exatamente para trocar as ideias e chama todos para curtir Comandante Moisés no Facebook e no Instagram. Curtindo ou nos seguindo, vai conhecer um pouco mais das nossas ideias. Sucesso na empreitada. Muito obrigado. Muito grato.